Bom dia a todos. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 26ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Quero cumprimentar os nobres deputados aqui presentes junto à nossa comissão, cumprimentar o deputado Napoleão Bernardes, que hoje retorna da sua licença, seja sempre bem-vindo. Quero cumprimentar a todos os alunos do estágio Visita que se fazem aqui presente. É a 8ª edição do estágio Visita, onde proporciona aos estudantes universidade um momento de reflexão e ampliação dos conhecimentos sobre suas funções, atribuições e atividades desenvolvidas pelos parlamentares catarinenses, bem como a sua contribuição para o desenvolvimento da cidadania. Fazem presente os municípios de Balneário Camboriú, Blumenau, Camboriú, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Curitibanos, Faxinal dos Guedes, Florianópolis, Garopaba, Gaspar, Itajaí, Itapema, Joinville, José Boatê, Lages, Morro da Fumaça, Otacílio Costa, Palhoça, São José, São Miguel do Oeste, Tubarão, Xanxerê. Dos cursos de Administração Pública, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Enfermagem, Farmácia, História, Intercultural Indígena do Sul, da Mata Atlântica, Jornalismo, Odontologia, Relações Internacionais, Sistema da Computação e Tecnologia em Criptomoedas. Em nome da Comissão de Constituição e Justiça, desejamos sempre boas-vindas a esse parlamento catarinense, que vocês possam, nesse estágio Visita, conhecer bem a nossa casa, conhecer os trabalhos desse parlamento. Essa Comissão de Constituição e Justiça hoje tem diversos projetos que serão pautados, que já foram pautados e serão discutidos nessa manhã, e à tarde nós teremos aqui as nossas sessões ordinárias. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Vou dar início aos trabalhos. Quero fazer aqui a lista de presença. Deputado Camilo presente, deputado Volney Weber justificou a ausência, deputado Fabiano da Luz ainda não chegou, deputado Napoleão Bernardes presente, deputado Márcio Machado presente, deputado Pepe Colasso presente, deputado Sérgio Guimarães presente, deputado Tiago Zilli presente. Então, havendo quórum regimental, dou início aos trabalhos. Discussão e votação da ata da 25ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, já distribuída previamente aos senhores deputados membros desta comissão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovem permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata citada. Passo à discussão, a ordem do dia. Eu vou colocar em discussão e votação todos os ofícios 00 vindo do Tribunal de Justiça referente a acidente de arguição de inconstitucionalidade. Eu vou colocar em bloco, peço permissão aos nobres colegas, conforme acordado na última reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que foi dado vistas coletiva e hoje seria discutido e votado. O ofício 007/2024, 08/2024, 09/2024, o ofício 10/2024, o ofício 11/2024, ofício 12/2024 e ofício 13/24 e ofício 14/24. Todos esses ofícios tratam-se de expediente emanado pelo Egresso Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por meio do qual é comunicado a este Parlamento, para as providências que entender cabível, referente a decisões preferidas pelo órgão especial daquele poder, nos autos do incidente de arguição de inconstitucionalidade transitado em julgado, que declarou inconstitucional dispositivos de leis já mencionados. Os ofícios foram encaminhados pelo chefe do gabinete da presidência, inicialmente a Procuradoria desta Casa, que entendeu que o expediente estão em consonância com o artigo 40, inciso 13 da Constituição Estadual, redigido em simetria com o disposto do artigo 52, inciso 10 da nossa Constituição Federal, o qual dispõe que a atribuição desta Casa, após análise formal da matéria, suspender no todo ou em parte a execução da lei estadual municipal declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça. Concluído pelo início dos processos legislativos, com fulcro no artigo 186, inciso 6 do regimento interno desta Casa, visa apreciação da matéria para fins de edição
dos competentes decretos legislativos com vista à suspensão da execução dos dispositivos da lei supracitada. Como se pode observar, decorre da própria Constituição Estadual a submissão da presente matéria a este Parlamento para fins de suspensão, no todo ou em parte, da lei declarada inconstitucional por decisão do Tribunal de Justiça do Estado e transitada em julgado. Em razão disso, e considerando a decisão definitiva profanada pelo TJ nos incidentes de arguição de inconstitucionalidade em evidência, que declarou as inconstitucionalidades com efeito ex nunc e mencionados pareceres dessa Procuradoria desta Casa, o qual corrobora, e os artigos 61, inciso 10º, e 186, inciso 6º, ambos do nosso regimento, conclui a edição desses decretos legislativos por parte da Assembleia Legislativa, para o fim de suspender a execução das normas mencionadas, é medida constitucional que se impõe. Ante o exposto, voto pela admissibilidade da continuidade da tramitação processual dos ofícios citados anteriormente, apresentando desde já o competente projeto de decreto legislativo para fim de força do artigo 40, inciso 13 da nossa Constituição do Estado, suspender a execução das leis e dispositivos mencionados declarados inconstitucional, em decisão definitiva do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos incidentes de arguição de inconstitucionalidade citados no ofício em questão, o qual agora coloco em discussão todos os ofícios citados. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam os ofícios permaneçam como se encontram. Está aprovados os ofícios citados. Agora eu passo em discussão e votação da matéria. O deputado Sérgio Guimarães pediu para que iniciasse por ele por compromissos posteriores. Então, passo a palavra ao deputado Sérgio Guimarães e depois volto a palavra para, conforme nossa pauta em questão, a deputada Ana Campanholo. Deputado Sérgio, está com a palavra. Obrigado, presidente. Obrigado a todos os deputados. Bem-vindos aos nossos visitantes. Então, vamos lá. PL 0094/2024, de autoria do deputado Massoco, que declara de utilidade pública a Associação de Saúde Lindóia do Sul e altera o anexo único da Lei 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Então, todos os trâmites foram seguidos, documentação, tudo de acordo. Então, eu voto pela admissibilidade da continuidade regimental e tramitação do projeto de lei 0094/2024, de autoria do deputado Massoco. O PL 0228, também de 2024, de autoria do deputado Maurício Scudilarque, declara de utilidade pública a Associação Exuísia School de Balneário Camboriú e altera o anexo único da Lei 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Também tudo de acordo com a tramitação, eu voto pela admissibilidade. Um outro projeto de lei, 0232, de 2024, de autoria do deputado Carlos Humberto, que declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo e Escola e Samba Mocidade Unidos do bairro de Blumenau e altera o anexo único de lei 18.278, de 2021. Também tramitou de acordo, eu voto pela admissibilidade do projeto de lei 0232, de 2024, do deputado Carlos Humberto. Projeto 0234 de 2024, de autoria do deputado Neudi Sareta, declara de utilidade pública o Instituto Metropolitano para Desenvolvimento Desportivo e Social de Blumenau e altera o anexo único da Lei 18.278, de 2021. Tramitou tudo dentro da legalidade, todos os documentos. Também voto pela admissibilidade do projeto. PL 0289 de 2024, do deputado Marcos da Rosa, declara de utilidade pública o Instituto Baby Basquetebol Cidadania, IBBC, de Florianópolis, e altera o anexo único da Lei 18.278, de 2021. Também transcorreu de forma legal com todos os documentos, por isso eu voto pela admissibilidade regimental do projeto, presidente. São todos, né, Sérgio? Todos.
O deputado Sérgio Guimarães relatou 5 PLs que são projetos de declaração de utilidade pública. O PL 94/2024, deputado Massoco, declara de utilidade pública a Associação de Saúde Lindóia do Sul. PL 228/2024, de autoria do deputado Maurício Cudilar, que declara de utilidade pública a Associação Eixou-se Chaiscu de Balneário Camboriú. PL 232/2024, de autoria do deputado Carlos Imberg, que declara de utilidade pública Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Unidos do Bairro de Blumenau. PL 234/2024, de autoria do deputado Neudi Sareta, que declara de utilidade pública o Instituto Metropolitano para o Desenvolvimento do Desporto e Social de Blumenau. E PL 289/2024, de autoria do deputados Marcos da Rosa, que declara de utilidade pública o Instituto Baby Basquetebol Cidadania de Florianópolis. Eu vou pedir licença aos nobres deputados para fazer a discussão e votação em bloco, que todos são pareceres favoráveis, que apresentaram todos os requisitos, conforme o deputado Sérgio Guimarães relatou em seus votos. Então, eu coloco em discussão, em bloco, todos os projetos citados. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está todos os projetos relatados pelo deputado Sérgio Guimarães aprovados. Agradeço ao deputado Sérgio Guimarães e volto a palavra agora com a deputada Ana Campanholo, conforme ata pautada anteriormente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores colegas. Bom dia àqueles que nos assistem no plenário e também em casa. Senhor presidente, eu quero adiantar que retiro de pauta 2 projetos. Tive uma divergência com a assessoria a respeito do encaminhamento. Gostaria de retirar, portanto, o relatório e voto ao projeto de lei 427, que estabelece normas para a escolha de diretores para as escolas públicas estaduais e outras providências, de autoria do deputado Gessé Lopes. E retirar de pauta também o relatório e a mensagem de veto 247, também com relação ao projeto de autoria do deputado Gessé Lopes, sobre o reconhecimento do risco de atividade profissional e efetiva necessidade do porte de armas de fogo por vigilantes. 247, senhor presidente. Projeto de lei 247, e a mensagem de veto 247 e o projeto de lei 427 de 23 está pedindo a retirada de pauta. Isso, retirada de pauta. Está retirada de pauta, deputado. Obrigada. Relatório e voto ao projeto de decreto legislativo 001 de 2024, de autoria do nosso colega deputado Ivan Nats. O decreto legislativo suspende a execução da Lei Complementar Municipal do município de Bombinhas, número 185 de 2013, que instituiu a cobrança da TPA, e a Lei 1407 de 2014, que regulamenta também a TPA, Vamos ao relatório. É importante ler o relatório, senhor presidente, porque alguns poderiam cogitar a possibilidade de que essa matéria não é pertinente a um relatório da CCJ. Então, cabe explicar. De acordo com a sua justificação, o fundamento da proposta legislativa do nosso colega Ivan Nats, em síntese, encontra-se na decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em que foi reconhecida a revogação tácita de dispositivos de legislação editada pelo município de Governador Celso Ramos, os quais versavam sobre a matéria de idêntica natureza à daquelas leis do município de Bombinhas. Em linhas gerais, vedando a cobrança de taxas de qualquer natureza que limitem o tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos, exceto na utilização de vias conservadas pelo Estado. Com a superveniência da Emenda Constitucional 79 de 2020, a norma municipal passou a ser incompatível com a Constituição Estadual, ensejando, por conseguinte, sua revogação tácita. Em assim sendo, a proposição legislativa é motivada, em síntese, pela necessidade de harmonizar a legislação destes municípios com a nova ordem constitucional catarinense, que proíbe a cobrança da referida taxa em todo o território estadual. Voto. No que diz respeito à constitucionalidade, a proposta legislativa encontra-se em plena consonância com a Constituição do Estado de Santa Catarina, especialmente após a promulgação da Emenda Constitucional 79, que veda expressamente a instituição de taxas que limitem o tráfego de pessoas, exceto em situações previstas na própria Constituição. O PDL visa, portanto, dar cumprimento à referida emenda constitucional, promovendo a suspensão da Lei Complementar 185 de 2013 e 1407 de 2014, ambas do município de Bombinhas, que por incompatibilidade com o novo texto constitucional foram tacitamente revogadas. Referente à legalidade, assenta-se que o PDL está amparado nos princípios legais aplicáveis à hipótese dos autos. Quanto à juridicidade,
Em sentido estrito, julga-se que a matéria se encontra em conformidade com o princípio da hierarquia das normas, segundo a qual as normas infraconstitucionais devem se ajustar ao novo texto constitucional. Além disso, a doutrina e a jurisprudência sustentam que a promulgação de uma nova norma constitucional gera a revogação automática de normas anteriores que com ela conflitem. Assim, o PDL busca apenas suspender formalmente a eficácia das leis municipais que, de fato, já não possuem vigência em razão da revogação tácita. No que atina à regimentalidade, o PDL tramita de acordo com as normas regimentais da Casa. E quanto à técnica legislativa, no entanto, o texto proposto merece ser aperfeiçoado em razão disso, nós apresentamos, senhores, uma emenda substitutiva global, apenas com a finalidade de aprimorar a técnica legislativa, sem modificar o teor do PDL. Por essa razão, eu vou ler os 4 parágrafos dessa emenda substitutiva global. O texto ficou da seguinte forma: suspende a execução da Lei Complementar 185 de 2013, que institui a taxa de preservação ambiental, TPA, e dá outras providências, e da Lei 1407 de 2014, que regulamenta a taxa de preservação ambiental, TPA, instituída pela Lei Complementar 185 de 19 de dezembro de 2013, ambas do município de Bombinhas. Artigo 1º. Fica suspensa a execução das seguintes leis editadas pelo município de Bombinhas em razão da revogação tácita decorrente da decisão definitiva proferida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina nos autos da ação direta de inconstitucionalidade, eu não vou citar o número para não cansar os senhores. Primeiro, Lei Complementar número 185, de 19 de dezembro de 2013. Segundo, Lei número 1407, de 29 de julho de 2014. Artigo 2º, esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. É isso, senhores deputados. Concede a palavra, presidente. Projeto de Decreto Legislativo 01/2024, de autoria do deputado Ivan Nats, que suspende a execução da Lei Complementar Municipal 185/2013, que institui a cobrança de taxa de preservação ambiental, TPA, e da Lei 1407/2014, que regulamenta a taxa de preservação ambiental, a TPA. Projeto de Decreto Legislativo, sob a relatoria da deputada Ana Campanholo, apresentou um voto com substitutivo global para aprovação do mesmo, o qual coloco em discussão. Concede a palavra do deputado Ivan Nats, agradeço a presença aqui junto à Comissão de Constituição e Justiça, e pediu a palavra para falar sobre o referido projeto de decreto legislativo. Primeiro, bom dia a todos os alunos de Direito, todo mundo que nos prestigia aqui, senhores deputados, quem nos acompanha também. A matéria não é nova, todo mundo aqui conhece. Nós estamos discutindo a TPA de Bombinhas desde 2006, desde 2016, já passou pelo primeiro parlamento, pelo período anterior, da legislatura anterior. Os deputados dessa casa, em número de 37, votaram uma proposta de emenda constitucional que declara a TPA de Bombinhas inconstitucional, da legislatura passada, e inseriram na Constituição do Estado a proibição de pedágios urbanos em Santa Catarina. Então, essa casa já discutiu isso na legislatura passada, aprovou a PEC por esmagadora maioria e, infelizmente, o município de Bombinhas não tem respeitado a determinação da Constituição do Estado. Várias ações judiciais foram implementadas junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mas, infelizmente, até o presente momento, nenhuma delas teve decisão favorável. E, enquanto isso, senhores deputados, cerca de 12 mil catarinenses, deputado Napoleão Bernardes, deputado Fabiano da Luz, estão hoje protestados em cartórios judiciais por não pagarem a taxa da preservação ambiental lá de Bombinhas, a tal da TPA. Então, são 12 mil catarinenses que estão protestados, deputada Ana Campanholo, hoje. E o que acontece? A Assembleia Legislativa, ela tem a obrigação, e isso está no voto da relatora e também nas razões desse relator, que a Assembleia Legislativa tem a obrigação de fazer cumprir as suas próprias leis. As suas próprias leis.
Então, nós temos a obrigação de fazer cumprir nossas próprias leis. Esse é um princípio básico dessa casa. Tanto é que 14 deputados dessa legislatura ajuizaram uma DIN para que as leis que autorizam a TPA de Bombinhas sejam julgadas inconstitucionais. Então, o parlamento conhece a casa. Nós conhecemos a matéria também. O decreto legislativo não é uma coisa nova nesse parlamento. Aliás, não é uma coisa comum nesse parlamento, é uma coisa nova. Pela primeira vez, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina promove uma discussão de um decreto legislativo para suspender os efeitos de uma lei municipal. Embora isso esteja na Constituição do Estado, como bem relatou a deputada Ana Campanholo, embora isso esteja nas competências da nossa casa, a Assembleia nunca fez um decreto legislativo suspendendo lei municipal. É a primeira vez. Mas eu não tenho dúvidas da nossa constitucionalidade, da nossa competência para fazer esse tipo de matéria. Agora, deputado Zilli, deputado PP, se houvesse qualquer dúvida com relação à nossa competência, essa dúvida tem que ser resolvida pelo plenário. É o plenário da Assembleia que vai discutir isso. Porque nós não podemos aqui na Comissão de Constituição e Justiça, diante de uma matéria que atinge quase 12 mil catarinenses, dizer se a Assembleia Legislativa pode ou não pode. O que eu queria pedir para Vossas Excelências é que acompanhem o voto da deputada Ana Campanholo, acompanhem os 14 deputados que apresentaram a PEC junto ao Tribunal de Justiça e deixem a matéria para a decisão do tribunal, do pleno, aqui, do plenário da Assembleia Legislativa, porque a matéria daqui vai para a apreciação de todos os deputados. E lá cada deputado vai poder votar da forma que entender melhor. Então, e por fim, senhores deputados, em novembro começa a TPA. Dia 12 de novembro começa a TPA. Então, nós precisamos resolver isso até lá, para que as coisas, que o catarinense esteja sabendo efetivamente se vai ter ou não vai ter TPA, e até o próprio município, porque o município se prepara para TPA. Então, a gente tem que fazer isso antes do início da cobrança, para que o município também não seja tomado de surpresa. Então, eu peço a Vossas Excelências que acompanhem o voto da deputada Ana Campanholo e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Eu também gostaria de pedir aos deputados que, se alguém pedir vistas, faça em mesa. O faça em mesa aqui. Não leve para o gabinete. Por quê? Porque a matéria é extremamente conhecida, todo mundo sabe. E nós estamos correndo quanto tempo? A deputada Paulinha, ela ficou com esse projeto 8 meses para distribuir. 8 meses para distribuir. Ficou guardado lá. Nós tínhamos que ameaçar com todo tipo de processo para poder fazer essa matéria andar. Então, vamos deixar isso para o plenário decidir. É o pedido que faço a Vossas Excelências e que acompanhe o voto, o brilhante voto, aliás, da deputada Ana Campanholo. Continua em discussão com a palavra a deputada Ana Campanholo. Senhor presidente, não só demorou a ser distribuído esse PDL, mas anteriormente, quando discutimos na CCJ, nós tivemos uma tremenda confusão numa das reuniões nossas. O deputado João Amin ficou com o projeto muitos meses, depois devolveu, a deputada Paulinha pegou o projeto vista em gabinete também por muito tempo. Nós exigimos a devolução, foi uma tremenda confusão, o projeto tramitou anos aqui nessa casa, então a matéria, de fato, eu vou ter que concordar com o deputado Ivan, é conhecida de todos, e, evidentemente, os deputados têm direito regimental a pedir vista, e nós gostaríamos, pelo menos, então, que se cumprisse o prazo de vista com relação a esse projeto, porque não é matéria nova, e já estamos aqui 6 anos, não é, deputado Ivan, discutindo essa matéria. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Senhor presidente. Pois não, deputado Napoleão Bernardes. O mérito da matéria, de fato, não é novo. O tema, em termos de mérito, é recorrente. Agora, a questão jurídica e a forma de procedimento que está se discutindo aqui, isso sim, é um tema novo em termos de CCJ e para muitos dos deputados. Então, não sei se outros deputados acompanham, mas eu peço vistas a essa matéria. Eu quero parabenizar aqui o voto da deputada Ana Campanholo, mas como é uma matéria muito nova, então eu peço vista com o deputado Napoleão
E se alguém mais quiser fazer... Vamos fazer então uma vista coletiva e a gente faz um acordo junto à nossa comissão, pode ser, deputada relatora, para nós o mais em breve possível votar essa matéria, mas com mais tranquilidade, conversando mais nessa casa, que até que o jurídico, que em pese, acho que a grande maioria aqui é advogado, mas é uma matéria nova, uma matéria que trata-se de uma suspensão da lei municipal e vai ter efeitos mais drásticos para a prefeitura. É uma discussão boa, então a gente dá vistas coletiva, agradece a presença do deputado Ivan. Com a palavra, deputado Emerson de Porto Belo. Obrigado, senhor presidente. Estava acompanhando a matéria do meu gabinete. Acho que isso é importante para a contribuição dos deputados sobre esse PDL. Eu que fui prefeito do município de Porto Belo por 2 mandatos, e quando foi instituída a TPA, nós até olhávamos com bons olhos, mas da lei instituída nada foi cumprido praticamente, da TPA junto ao município de Bombinhas, de preservação ambiental. Porém ver, a lei não foi cumprida. E hoje o maior prejudicado com essa lei, deputado Thiago Zilli, é o município de Porto Belo. Por que eu digo isso? Porque as pessoas pagam a TPA ao entrar no município e elas têm um período para ficar e sair. E se elas saírem após esse período, elas pagam novamente a TPA para entrar no município de Bombinhas. Ou seja, as pessoas não saem para jantar ou para ir ao município de Porto Belo, ir às compras, ir visitar o município de Porto Belo, ou que seja de Tijucas, ou que seja de Itapema, sem pagar, que vão pagar novamente. Então, o grande prejudicado disso tudo é o município de Porto Belo, que há anos vem brigando e lutando pela extinção também dessa TPA. A Câmara de Vereadores do município de Porto Belo, as administrações sempre lutaram para que isso fosse extinto. E aí eu quero sim fazer aqui um agradecimento, parabenizar o deputado Ivan Nath por essa luta. E juntos assinamos uma PEC para que seja extinta a TPA. Ela não condiz com a realidade para as 2 cidades e para a nossa região. O trabalhador de Itapema paga a TPA, o trabalhador de Tijucas paga a TPA, e toda a região que adentra o município de Bombinhas paga a TPA. E são quase 5 meses praticamente, quase meio ano cobrando a TPA das pessoas trabalhadoras e das pessoas que querem entrar no município de Bombinhas. E o grande prejudicado disso tudo é o município de Porto Belo, Itapema e Tijucas, com certeza. Então, é a minha contribuição. É importante esse projeto que deixe eu deixo essa mensagem aqui para que a gente possa, sim, chegar o momento, deputado Ivan Nath, e que é o único município que cobra para entrar, e isso realmente é um absurdo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputados. Obrigado, deputado Emerson. Então, o projeto foi dado vistas coletivas e depois nós vamos estar conversando aqui para que a gente possa, no mais breve possível, trazer essa discussão novamente para a Comissão de Constituição e Justiça. A deputada Ana tem a palavra. Senhor presidente, conforme o seu pedido de celeridade pela extensa pauta de hoje, eu gostaria de adiantar aos senhores que os meus 2 próximos relatórios referem-se a mensagens de veto. A mensagem de veto 94 de 2023 e a mensagem de veto 398 de 2024. Em ambos os casos, nosso parecer é pela admissibilidade e manutenção do veto. Gostaria de saber se é do interesse dos senhores deputados que eu leia o voto inteiro ou se basta resumir a decisão. Repetindo, quanto à mensagem de veto 94 de 2023, que dispõe sobre o ambiente regulatório de produtos e serviços experimentais, projeto de lei de autoria do deputado Bruno Souza, o nosso voto é pela admissibilidade do veto e manutenção do veto. No caso da mensagem de veto 398, com respeito ao projeto do deputado Maurício Skudlac, que dispõe sobre o cadastro estadual de pessoas em situação de rua e coleta de dados realizado por equipes multiprofissionais e forças-tarefas, também o nosso voto é pela admissibilidade e pela manutenção do veto total do governador, em ambos os projetos. Precisa que eu leia o voto? Não precisa. Mensagem de veto 0094/2023, de autoria do Governo do Estado, que dispõe sobre o veto total, projeto de lei 0321, de autoria do Bruno Souza.
que dispõe sobre o meio ambiente regulatório dos produtos de serviços experimentais. O governador fez o veto total. Sobre a relatoria da deputada Ana Campanholo, ela apresentou voto para manutenção do veto, o qual eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está mantido o veto da mensagem 094/2023. Mesma coisa para o veto 398, senhor presidente. Mesma situação, o veto 398. Qual é o número? Ah, tá aqui, mensagem de veto. Desculpa. 398. Mensagem de veto 398/2024, de autoria do deputado do Governo do Estado, dispõe sobre o veto total o projeto de lei 198/2021, de autoria do deputado Maurício Scudilar, que dispõe sobre o cadastro estadual de pessoas em situação de rua e a coleta de dados realizado por equipes multiprofissionais e forças-tarefas, viabilizando o ciclo completo de reinserção social e adota outras providências no âmbito do Estado de Santa Catarina. O governo fez o veto total, o qual, sobre a relatoria da deputada Ana Campanholo, apresentou voto pela manutenção do veto, o qual colocou em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que mantêm o veto permaneçam como se encontra. Está mantido o veto do mensagem 398/2024. Agradecer a deputada Ana Campanholo e passa a palavra pelo deputado lajano Márcios Machado. Obrigado, presidente. Camilo, deputada Ana Campanholo, nobres deputados fazem presente aqui na CCJ. Quero cumprimentar todos os estagiários do programa Estágio Visita no Parlamento Catarinense, conhecendo o Parlamento. Então, aqui é a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que nós analisamos apenas a legalidade e constitucionalidade. Daí depois vai para a questão financeira e das temáticas, comissões. Então, por isso que às vezes a gente passa com um projeto, mas será que questão, vai votar no plenário, às vezes a gente vota aqui e vota no plenário contrário. Por quê? Porque no plenário discute o mérito, aqui discute constitucionalidade e legalidade. Então, em nome de todos os lagianos, os comedores de pinhão, o pessoal seja muito bem-vindo. Eu tenho um projeto da Lavra, da deputada Luciane Carminati, projeto 54 de 2023, estabelece a exigência de garantia de igualdade salarial entre homens e mulheres às empresas que contratarem com o poder público. Em tese, o que significa? A empresa que contratar, que tiver um contrato com um órgão público, deve ter uma cláusula que exige igualdade salarial. Então, ante o exposto, presidente, não vendo nenhum óbice na questão de constitucionalidade e legalidade, e ainda para garantir o direito no que tange a garantia da proteção de dados, eu fiz uma emenda modificativa que garante a proteção de dados nesse projeto, e o meu voto é pela admissibilidade do mesmo, com emenda modificativa. Projeto de Lei 0057/2023, de autoria da deputada Luciane Carminati, que estabelece a exigência de garantia da igualdade salarial entre homens e mulheres, às empresas que contratarem com o poder público estadual. Sob a relatoria do deputado Márcio Machado, é pela admissibilidade da matéria, o qual eu coloco com emenda modificativa. Vista em gabinete. Deputada Ana Campanholo pediu vista concedida à deputada. Pois bem, dando continuidade então aos relatórios, projeto de lei 224 de 2023, da Lavra do deputado Sargento Lima, dispõe sobre o transporte de carcaças de suídeos. São os javalis abatidos, no estado de Santa Catarina. Então, o que o projeto diz, presidente? Como é que vai ser transportado esses animais? Bateu o javali, ok. Como é que vai ser transportado para poder ter o consumo? Então, também, ante a legalidade e constitucionalidade, não vejo nenhum óbice, mas eu apresento uma emenda modificativa para que a gente possa melhorar o projeto com base numa diligência encaminhada para a Secretaria de Agricultura do Estado. Então, o meu voto é pela admissibilidade com emenda modificativa e aditiva.
Projeto de Lei 224/2023, de autoria do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre o transporte de carcaças de suídeos acelvajados, javalis abatidos no estado de Santa Catarina. Sob a relatoria do deputado lagiano Márcio Machado, apresentou parecer favorável com emendas aditiva e modificativa, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado com a emenda modificativa e aditiva. Presidente, eu vou retirar de pauta o projeto 73 do corrente ano. 73, deputado Marcos da Rosa. Pois bem, projeto de lei 226, do deputado Padre Pedro Baldissera. Ele acrescenta um parágrafo único ao artigo 29 da lei que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento rural e da outras providências. Senhor presidente, analisando os autos e através das diligências encaminhadas para a Secretaria de Estado da Agricultura, no qual se manifestou contrário ao projeto em tela, uma vez que o projeto já está contemplado como uma lei federal e as normas do próprio Conselho. Então, ante o exposto, o meu voto é pela inadmissibilidade do mesmo. Projeto de Lei 226/2023, de autoria do deputado Padre Pedro Baldissera, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 29 da Lei 8676 de 92, que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento rural e da outras providências, para possibilitar que o Fundo de Desenvolvimento Rural promova o custeio de políticas e programas de financiamento voltados a atividades rurais. Sob a relatoria, o deputado Márcio Machado apresentou um relatório e voto pela inadmissibilidade da matéria, o qual coloco em discussão. Com a palavra, deputado Fabiano. Pediu vista concedida, deputado Fabiano. Dando continuidade, presidente, eu vou devolver o projeto de lei 323 de 2023, vista em gabinete do deputado Emerson Stein, que dispõe sobre a inclusão na Lei 7.541 de 88, para incluir os guardas municipais entre os servidores isentos da Carteira Nacional de Habilitação, sem manifestação. Devolução de vistas ao projeto de lei 323/2023, de autoria do deputado Emerson Stein, que altera o artigo 6º da Lei 7.541 de 88, que dispõe sobre as taxas estaduais e da outras providências, para incluir os guardas municipais dentre os servidores isentos de taxa de serviços gerais relativa à emissão, alteração e revalidação da CNH. O voto precedente é do deputado PP Colas, que apresentou relatório e voto pela admissibilidade com substitutivo global apenas para adequar a redação técnica legislativa. Então, eu coloco agora em discussão. Não havendo quem queira discutir o projeto, eu coloco em votação. Os deputados que são favoráveis ao voto precedente do deputado PP Colas, que é pela admissibilidade da matéria com substitutivo global, permaneça como se encontra. Está aprovado o relatório e voto ao PL 323/23 junto à CCJ. Presidente, eu peço a vênia para que a gente possa votar em bloco pedido de diligências ao projeto 39, 282, 332 e 347, todos deste ano. Projeto de lei 050, devolução de vista ao PL 39/2024, de autoria da deputada Jana Guedes, que institui o mês estadual de combate à homofobia e altera o anexo 1 da lei 18.531 de 22, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial. Projeto de lei 282/2024, de autoria Marcos da Rosa, que acrescenta os dispositivos ao artigo 5º, parágrafo 1º da Lei Estadual 17.292, que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência, e o projeto de lei 332/2024, de autoria do deputado Camilo Martins, que altera a linha K do inciso 5 do artigo 8º da Lei 7.543 de 88, que institui o imposto sobre propriedade de veículos automotores da outra providências, para incluir no rol daqueles veículos de que não se exigirá o IPVA e de propriedades de pessoas com deficiência mental e intelectual.
Todos os referidos projetos, eu vou pedir, vênia, aos nobres colegas colocar o pedido de diligências em voto coletivo. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado os pedidos de diligências aos projetos citados. Acabou, Márcio? Agradecer ao deputado Márcio Machado e passo a palavra ao deputado Fabiano da Luz. Bom dia, senhor presidente, deputada Ana, colegas deputados, a quem nos acompanha, todos os estagiários. Eu começo aqui, presidente, com o projeto de lei 454/2023, que dispõe sobre a política de expansão de bens imóveis, tais como ginásios, escolas e hospitais, de autoria do deputado Pedrão Silvestre. Esse projeto está retornando à Comissão de Constituição e Justiça para análise desse projeto de lei e, após cumprido o diligenciamento externo, aprovado na reunião ocorrida em 5 de março de 2024, para conhecer o posicionamento das secretarias. O fato é que todas as diligências vieram com parecer contrário ao referido projeto, justamente pela invasão de competências. E por esse motivo que o nosso parecer é pela inadmissibilidade do projeto 454. Projeto de lei 454/2023, de autoria do deputado Pedrão Silvestre, que dispõe sobre a política de expansão de bens imóveis, tais como ginásios, escolas e hospitais. Projeto sob a relatoria do deputado Fabiano da Luz apresentou relatório e voto pela inadmissibilidade da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam o relatório e voto permaneçam como se encontra. Está rejeitado o PL 454/2023 junto à CCJ. Projeto 292/2024 dispõe sobre a construção e reforma de passagens inferiores rurais em rodovias estaduais no estado de Santa Catarina para a travessia segura de animais oriundos da agricultura familiar. Autoria do deputado Rodrigo Praz. O projeto de lei, basicamente, ele fala sobre a obrigação do Estado na construção e reforma de passagens para que animais silvestres possam passar de um lado para outro quando a propriedade é cortada por uma rodovia, né? Ou quando uma rodovia passa bem em meio a uma propriedade. No caso, esse agricultor tem animais que pastam no campo de um lado e também do outro. Nós fizemos apenas uma emenda substitutiva global, corrigindo a técnica legislativa, e o parecer é pela admissibilidade da matéria. Projeto de lei 292/2024, de autoria do deputado Rodrigo Praz, que dispõe sobre a construção e reforma de passagens inferiores rurais em rodovias estaduais no estado de Santa Catarina para a travessia segura de animais oriundos da agricultura familiar. Sob a relatoria do deputado Fabiano da Luz, apresentou o voto pela admissibilidade da matéria. Senhor presidente. Com emenda, qual coloco em discussão. Deputada Ana. Gostaria de saber se o deputado Fabiano abriu pedido de diligência para esse projeto. Já foi diligenciado? Eu gostaria de pedir vista em gabinete para poder ouvir o governo. Vista concedida à deputada Ana Campanholo. Projeto de lei 296/2024 acrescenta o inciso 7º do artigo 26 da lei 14.675, de 13 de abril de 2009, também de autoria do deputado Rodrigo Praz. O deputado, ele quer possibilitar o financiamento e subsídio aos agricultores, guardiões de sementes e raças crioulas, pelo Fundo Estadual de Compensação Ambiental e Desenvolvimento. Na justificação do autor, estes agricultores cultivam sementes que ainda são originárias do nosso estado, ou seja, não tem interferência ou modificações, e garante a eles um justo financiamento para que sejam amparados na razão da importância do cultivo de suas práticas. Nós fizemos também uma emenda substitutiva global, em que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis que estabelece e dá outras providências. Parecer é pela aprovação da matéria com emenda substitutiva global.
Projeto de Lei 296/2024, de autoria do Rodrigo Preis, que acrescenta o inciso 7º ao artigo 26 da Lei 14.675, de 2009. Aprovação com emenda. Deputado Fabiano da Luz apresentou o relatório e voto pela aprovação do referido projeto com emenda, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Eu tenho aqui, presidente, projeto de lei 365 de 2024, de autoria do deputado Mário Mota. Ele altera a lei 17.928 de 2020, que institui a política de proteção direitos da pessoa com câncer do estado de Santa Catarina, para assegurar a fisioterapia de reabilitação para mulheres mastectomizadas no âmbito do estado de Santa Catarina e da outras providências. Inclusive, o deputado Mário Mota, preocupado com essa matéria, nos pediu agilidade e a assessoria até um parecer favorável sobre essa matéria, e a nossa própria assessoria jurídica também no sentido da aprovação dessa matéria. Porém, eu vou falar aqui com muita consciência, eu vou remeter uma diligência para a Secretaria de Estado da Saúde, porque eu entendo que não somos nós aqui que devemos dizer quem deve ser prioridade no atendimento de fisioterapia ou de emergência de um hospital, e sim, são os profissionais da área, são os profissionais que atendem. Quando prefeito da minha cidade, era muito comum você receber ligação de algum parente dizendo, olha, passa na frente a fulana porque é meu amigo, é meu pai, é meu irmão, é meu filho. E o passar na frente uma pessoa significa prejudicar a outra que está na fila. E quem vai dizer o grau da prioridade de um fisioterapeuta atender, eu entendo que sim, as mulheres, e agora nós estamos no Outubro Rosa, as mulheres têm todo o direito de reivindicar para que elas tenham a prioridade no atendimento de um câncer de mama no sentido da fisioterapia. Mas competir com um idoso que sofreu um AVC, com um jovem que sofreu um acidente de carro, é o profissional que vai dizer quem está na linha de prioridade, quem está num risco maior, quem precisa mais, e não nós apenas para talvez fazer uma lei que agrade uma categoria, mas desagrade a justiça humana, digamos assim, né? Então, por isso que eu estou remetendo uma diligência à Secretaria de Estado da Saúde para que ela se manifeste sobre esse tema. Projeto de Lei 365/2024, de autoria do deputado Mário Mota, que altera a Lei 17.928 de 2020, que institui a política de proteção aos direitos das pessoas com câncer no estado de Santa Catarina, para assegurar a fisioterapia de reabilitação para mulheres mastectomizadas no âmbito do estado de Santa Catarina e da outras providências. O deputado Fabiano da Luz apresentou pedido de diligência ao referido projeto, o qual já parabenizo pelas colocações, como também parabenizo ao deputado Mário Mota por apresentar um projeto. Mas todo projeto, nesse sentido, auxilia umas pessoas e prejudica as outras. Por isso, importante a sua diligência para nós ouvirmos a Secretaria. Então, eu coloco em discussão aqui o pedido de diligência, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o pedido de diligência ao referido projeto. E, por último, o projeto de lei 366/2024 dispõe sobre o abono de faltas e a compensação de conteúdo escolar para estudantes da rede pública estadual de Santa Catarina convocados para participarem de competições esportivas oficiais. A autoria também é do deputado Mário Mota. Basicamente, o deputado está regulamentando algo que, em partes, é feito nas escolas, em partes não, né? Quando é um estudante que joga numa seleção catarinense, ou que seja um espetáculo de danças e ele vai fazer uma apresentação ou vai disputar os jogos, é com relação justamente ao abono das faltas no período escolar. Nós fizemos uma emenda substitutiva global, corrigindo a técnica, e o parecer é favorável. Projeto de Lei 366/2024, de autoria do deputado Mário Mota, que dispõe sobre o abono de faltas e compensação do conteúdo escolar para estudantes da rede pública estadual de Santa Catarina, convocados para participar de competições desportivas oficiais.
Deputado Fabiano da Luz, relator da matéria, apresentou um voto pela admissibilidade com emenda, o qual eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovem, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Agradecer ao deputado Fabiano da Luz e agora passo a palavra ao deputado Napoleão Bernardes. Caro presidente, colegas deputados, todos os acadêmicos que nos acompanham no estágio visita, sejam todos bem-vindos. Eu trago aqui um parecer ofício 20/2024 da Associação de Aposentados e Pensionistas de Joinville, que requer a alteração da Lei 18.269, no sentido de alterar aquela lei em virtude da mudança da sua sede. Esse é o relatório, eu passo ao voto. E antecipo aos deputados que, após a análise dos documentos anexados, eu verifico que, mesmo após a mudança de endereço da associação, ela continua localizada no município de Joinville, o que, portanto, não implica em efeitos práticos para a alteração da legislação em questão. Então, dessa forma, concluo que a referida alteração teria efeito inócuo. Portanto, eu voto, no âmbito dessa comissão, pela inadmissibilidade da continuidade da tramitação processual desse ofício 20/2024. Ofício 20/2024, de autoria da entidade social da Associação de Aposentados e Pensionistas de Joinville, solicitando a alteração da lei que declara utilidade pública em razão de alteração de sua sede. Sob a relatoria, o deputado Napoleão Bernardes apresentou voto pela inadmissibilidade da matéria, o qual eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está rejeitado o ofício 020/2024. Senhor presidente, em relação ao ofício 21/2024, eu apresento aqui um requerimento de diligência. Esse ofício é proveniente da instituição evangélica filantrópica O Bom Samaritano de Joinville e pretende a alteração da lei que a declarou de utilidade pública estadual em razão da alteração da sua denominação. E o meu requerimento é no sentido de diligência para que a própria entidade providencie um documento faltante, qual seja a ata da Assembleia Geral Extraordinária que consta a referida mudança de denominação. Então, em relação ao ofício 21/2024, o requerimento é no sentido de diligência à própria entidade. Ofício 21/2024, de autoria da entidade social da instituição evangélica filantrópica O Bom Samaritano de Joinville, solicitando a alteração da lei que ele declarou de utilidade pública para dar nova denominação. Sob a relatoria do deputado Napoleão Bernardes, apresentou diligência à própria entidade, ao qual eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o pedido de diligências do Senhor ofício em presidente, questão. trago então parecer ao projeto de lei 260/2024. Passo ao relatório. Trata-se de uma proposição de autoria parlamentar do eminente deputado delegado Egídio. O objetivo é denominar Cabo PM Alexandre Maciel o primeiro grupo do primeiro pelotão da 3ª Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, sediado no município de Blumenau. Na justificativa, o eminente deputado delegado Egídio ressalta a biografia do homenageado, que dedicou 16 anos da sua vida à carreira de policial militar no estado de Santa Catarina, vindo a falecer no ano de 2022, após um atropelamento por um veículo que evadiu-se da abordagem policial, deixando a sua esposa, seu filho e seu enteado. Ao longo da sua atuação, o policial militar se destacou pela sua atuação na linha de frente da fiscalização, estando sempre atualizado às mudanças da legislação de trânsito, tornando uma referência para os seus colegas. Além disso, o cabo Maciel exerceu atividade policial cumprindo com a função institucional de aproximação da Polícia Militar com o cidadão, vindo a desenvolver ao longo da sua carreira a função de palestrante em escolas, eventos e empresas com foco na educação para o trânsito. Esse é o relatório. Passo ao voto. Nos termos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, cabe a esta comissão analisar a proposição quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. Ademais, no que cabe aos aspectos legais, eu reafirmo que todos os requisitos da instrução processual exigidos pela Lei Estadual 16.720 estão atendidos. Esses requisitos incluem a justificativa dos relevantes serviços prestados ao Estado e à comunidade, a declaração de ausência de denominação anterior, currículo e certidão de óbito. Portanto, ante o exposto, eu voto no âmbito da CCJ pela admissibilidade da continuidade da tramitação processual ao projeto de lei 260/2024, senhor presidente. Projeto de lei 260/2024, de autoria do deputado delegado Egídio, que denomina Cabo PM Alexandre Maciel, primeiro grupo do 1º pelotão da 3ª Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, com sede no município de Blumenau.
Sob a relatoria do deputado Napoleão Bernardes, apresentou o relatório e voto pela admissibilidade da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Senhor presidente, passo ao parecer ao projeto de lei número 307/2024. Relatório. Trata-se de matéria de iniciativa parlamentar de autoria do eminente deputado Matheus Cadorim, que visa a instituir uma política pública sobre o incentivo da dinâmica familiar dedicada às crianças de forma sadia e como método de prevenção à própria violência. A proposta prevê diretrizes gerais relacionadas ao tema, como a garantia ao direito de brincar. Também prevê ações como a orientação dos tutores, o fomento dos espaços públicos apropriados, dentre outras providências. Além disso, são definidas outras ações objetivas, como a origem do recurso para subsídio do programa, as etapas respectivas de implementação, a instituição de um comitê para acompanhamento das ações, o incentivo à participação comunitária e o monitoramento periódico para avaliação. Esse é o relatório, passo ao voto. Da análise do projeto de lei sob os preceitos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento Interno, eu verifico que os aspectos formais e materiais estão compatíveis às normas supervenientes no que tange à constitucionalidade, pois os comandos previstos na proposta não apresentam efeito normativo com temática de competência privativa de outro ente ou alheias à atuação parlamentar. Eu rememoro que a própria Constituição da República aborda o tema a partir do dever do Estado como um todo em promover e assegurar o direito da criança e do adolescente. É do próprio artigo 227 da Constituição da República, de que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e do adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, saúde, alimentação, cultura, dignidade, dentre outros. No campo legal, também entendo que a proposta coaduna com a previsão geral estabelecida no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente e não vislumbro colisão com as demais leis vigentes, incluindo a eventual criação de despesa, pois o tema encontra-se amparado na própria administração do Poder Executivo, no que corresponde às previsões orçamentárias e organizacionais afetos à estrutura da Secretaria de Estado, da Assistência Social, Mulher e Família, nos termos do artigo 34 da Lei Complementar 741 de 2019. Compete, segundo esse artigo 34, a Secretaria de Assistência Social, por exemplo, formular políticas e diretrizes destinadas à promoção dos direitos humanos, incluindo os direitos da mulher, da família, da criança, do adolescente, da juventude e do idoso. Portanto, ante o exposto, diante das alegações, eu voto no âmbito desta comissão pela aprovação do projeto de lei 307/2024. Projeto de lei 307/2024, de autoria do deputado Matheus Cadorim, que institui o programa de parentalidade positiva e direito ao brincar como estratégia intersetoriais de prevenção à violência contra crianças no Estado de Santa Catarina e da outras providências. Sob a relatoria do deputado Napoleão Bernardes, apresentou o relatório e voto pela aprovação da matéria, o qual coloco em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de perguntar ao deputado Napoleão, esse projeto de lei cria um comitê de acompanhamento? Sim, cria. Tem outro projeto semelhante a ele tramitando na casa? Eu não me recordo. Nesse prisma, nesse foco, não, ao meu entender. É mais específico. Certo. Senhor presidente, eu posso pedir vista em gabinete? Eu comprometo com o deputado Napoleão devolver em 15 dias. Obrigada. Vistas concedida à deputada Ana Campanholo. E não sou eu que concedo, a senhora tem o direito. Parecer o projeto de lei 321/2024. Trata-se de um projeto de lei de autoria do Tribunal de Justiça do Estado, que visa ampliar a destinação da cessão de uso a título gratuito de um imóvel de propriedade do Estado de Santa Catarina, localizado no município de Campo Alegre. A proposta altera o artigo 5º da Lei 18.149, que trata da cessão do uso do referido imóvel. Na justificativa apresentada, o autor, Tribunal de Justiça do Estado, ressalta que o objetivo do projeto é facilitar o acesso dos cidadãos campo-alegrenses a serviços essenciais, ampliando o funcionamento dos serviços elencados no artigo 5º da legislação em vigor. Com essa alteração, busca-se incluir expressamente no artigo 5º da referida lei, o Sistema Nacional de Emprego, Junta Comercial do Estado, Casa do Empreendedor, Junta do Serviço Militar, Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, Pronto Atendimento Virtual da Receita Federal do Brasil e Conselho Tutelar. Esse é o relatório. Passo ao voto. Nos termos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento Interno da Assembleia, cabe a esta comissão analisar a proposição quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. A lei originária previa que a sessão teria finalidade exclusiva de manutenção e funcionamento do PROCON municipal, cartório eleitoral, serviços de assistência social mantidos pela Prefeitura.
E o projeto de lei busca assegurar o acesso dos cidadãos a uma gama mais ampla de serviços essenciais, incluindo explicitamente serviços mencionados anteriormente. Portanto, nesse sentido, eu entendo que a matéria em análise se encontra apta a regular tramitação, inclusive no que tange à análise da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa. Antes exposto, eu voto pela admissibilidade do projeto de lei 321/2024. Projeto de lei 321/2024, de autoria do Tribunal de Justiça, que altera o artigo 5º da Lei 18.149 de 21, que dispõe sobre a cessão do uso de imóvel, que especifica e adota outras providências. Sob a relatoria do deputado Napoleão, este apresentou o voto pela admissibilidade da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o PL 321/2024 junto à CCJ. Senhor presidente, parecer ao projeto de lei 274/2024. Passo ao relatório. Trata-se de matéria de iniciativa parlamentar, de autoria da deputada Paulinha, que visa assegurar o direito das mães a amamentarem seus filhos de até 6 meses de idade durante a realização de concursos públicos. Seu relatório passou ao voto. Da análise do projeto de lei sobre os preceitos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento, eu destaco a pertinência da proposta, que busca garantir o direito das mães lactantes durante a realização dos concursos públicos, o que sugere a equidade de condições entre os candidatos. A meu sentir, a proposta é respaldada pelos princípios constitucionais previstos no artigo 5º, inciso 31, que menciona a proteção da dignidade da mulher, e o artigo 227, que assegura a proteção da criança e do adolescente, bem como o direito à saúde e alimentação. Também entendo que a proposta atende não apenas a uma demanda social, mas aos direitos das mulheres e das crianças de modo geral, conforme correspondente constitucional e as diretrizes globais, inclusive as orientações da Organização Mundial da Saúde sobre a importância da amamentação. No que constitui as disposições que determinam a prévia solicitação do direito por parte da mãe e a indicação de um acompanhante responsável denotam a colaboração mútua e o cuidado com a organização dos certames e a preservação dos direitos dos demais candidatos. Diante do exposto, eu voto pela aprovação do projeto de lei 274/2024, senhor presidente. Projeto de lei 274/2024, deputada Paulinha dispõe sobre o direito das mães a amamentarem seus filhos durante a realização de concursos públicos na administração pública indireta, direta e indireta dos poderes do Estado de Santa Catarina. Sob a relatoria do deputado Napoleão Bernardes, apresentou o voto pela admissibilidade da matéria, qual coloco em discussão. Não estou pegando no teu pé não, tá, Napoleão? Deus me livre. Olha só, tem uma lei número 13.872 que já garante o direito de amamentação de mães e filhos de até 6 meses em concursos públicos. Não tem nenhuma incompatibilidade, é isso mesmo? Sim. Se Vossa Excelência quiser pedir vistas para analisar essa compatibilidade, à vontade. Meu Deus. Vistas concedidas à deputada Ana Campanholo. Por fim, senhor presidente, parecer o projeto de lei 198/2024. Trata-se de uma matéria de iniciativa parlamentar da eminente deputada Paulinha, que visa a consolidação das diretrizes do sistema de prevenção, informações e monitoramento de desastres naturais no Estado de Santa Catarina. A proposta se justifica pela necessidade de um arcabouço legal que permita ao Estado a adoção de medidas eficazes diante da recorrência de desastres naturais que afetam a população. A proposta abrange ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, além da responsabilização do Estado em implementar linhas de crédito para cuidar das comunidades afetadas. Em resposta à diligência, a Secretaria de Estado da Defesa Civil manifestou-se contrariamente ao projeto, indicando que a proposta usurpa a competência do governador do Estado para legislar sobre a organização e funcionamento da administração pública. Esse é o relatório. Passo ao voto. Da análise do projeto de lei sobre os preceitos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento, a proposta se revela pertinente e necessária, principalmente considerando o contexto geográfico de Santa Catarina, que enfrenta frequentemente fenômenos como enchentes, deslizamentos de terra e secas. O projeto está constitucionalmente alinhado às disposições gerais no que atina a responsabilidade do Estado em criar as diretrizes locais de proteção e resposta, conforme a Lei Federal 12.608/2012, que regulamenta a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. A proposta não apenas visa proteger a população, mas também busca promover uma gestão eficiente e coordenada entre os diversos órgãos e esferas do governo, o que se revela essencial para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas e sua relação com os eventos naturais adversos. Apesar das manifestações contrárias da Secretaria de Estado da Defesa Civil, no que constitui ao vício de iniciativa, eu entendo que o projeto de lei não aduz a novas atribuições ou nova organização alheia àquela já instituída como um dever do poder público do Estado. E a respectiva legislação, ao meu ver, teria o papel inclusive de consolidar
as normas dispersas, como relatado na própria manifestação da Defesa Civil. As críticas à usurpação da competência e à sobreposição de normas devem ser vistas sob a ótica do fortalecimento das diretrizes já existentes, e não como um impedimento para a criação de um sistema que busca integrar diversos órgãos. A experiência evidencia que as ações da Defesa Civil devem ser adaptáveis e que cada proposta que visa a eficácia na proteção da população merece ser considerada, especialmente se considerarmos a periodicidade dos eventos climáticos no Estado cada vez mais recorrentes. Antes exposto, eu voto pela aprovação do referido projeto de lei 198/2024, senhor presidente. Projeto de Lei 198/2024, de autoria da deputada Paulinha, que institui o Sistema Estadual de Prevenção, Informações e Monitoramento de Desastres Naturais da outras providências. Sob a relatoria do deputado Napoleão Bernardes, eu coloco em discussão o voto pela aprovação da matéria. Senhor presidente. Deputada Ana Campagnolo. São muitas forças que operam para que eu peça muitas vistas durante a sessão. Vistas concedidas à deputada Ana Campagnolo. Agradeço. Bem, senhor presidente. Só deixa eu explicar, por favor. Fique à vontade, desculpa, deputada. O artigo 5º determina que o Estado manterá uma linha de crédito específica por meio de suas agências financiadoras. E todas as diligências do governo já foram contrárias à matéria. Então, eu gostaria de construir uma emenda ou um voto divergente ao deputado Napoleão e não leve para o coração, deputado. Vistas concedidas. Agradeço ao deputado Napoleão Bernardes e passo a palavra ao deputado Pepe Colasso. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, eu vou fazer um pedido, vou começar pedindo para que seja apreciado pelos senhores deputados os pedidos de diligência. Vou fazer pedido de diligência ao projeto de lei 0012/2024, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que institui o programa Nota Catarinense. Eu solicito diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil, Secretaria da Fazenda, FEComércio, Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina, Associação Brasileira de Captadores de Recursos, FACISC, Federação das Santas Casas Hospitais e Entidades Filantrópicas do Estado de Santa Catarina. O outro projeto que eu também peço diligência é o projeto 0360/2024, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que declara de utilidade pública a Associação Forquilhense de Apoio aos Autistas. A diligência ao próprio autor do projeto, a fim de sanar a pendência referente à ata da Fundação. E a outra diligência é o projeto 0387/2024, de autoria do deputado Jair Mioto, que institui o programa de monitoramento digital contínuo de glicemia no Estado de Santa Catarina, com fornecimento de aparelho digital de medição e sensor de controle glicêmico para os pacientes com idade entre 4 e 17 anos com diabetes mellitus, tipo 1 e 2. Esse requerimento de diligência vai para a Secretaria de Estado da Casa Civil por meio da Secretaria de Estado da Saúde. Então, eu faço pedido de diligência a esses três projetos de lei, 0387, 0360, 0012. Diligência aos projetos de lei 0012, 360 e 387. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovados. Obrigado, senhor presidente em exercício, deputado Fabiano. Rápido no gatilho. Projeto para ser apreciado pelos senhores deputados. O primeiro é o 0372, 2023, de autoria do deputado Gessé Lopes, que regulamenta o inciso 4 do artigo 23 da Constituição Estadual para estabelecer diretriz remuneratória afeta aos integrantes da carreira geridas pela Secretaria de Estado da Segurança Pública. Na justificativa, o autor observa que a Constitucional Estadual permite a fixação de relação entre os patamares remuneratórios e que a matéria veiculada neste projeto de lei constava na Lei Complementar Estadual 254/2003 e fora revogada tacitamente com a definição expressa dos reajustes salariais sucessivos até o momento da propositura. Solicitado por este deputado diligências às Secretarias de Estado de Segurança Pública, Secretaria de Estado da Administração e da Procuradoria-Geral do Estado, que se manifestaram, em suma, pela inconstitucionalidade do projeto em razão da invasão da competência privativa do governador. Diante da manifestação dessas diligências pedidas,
Vamos ao voto. Da análise cabível, constatei que a presente proposta legislativa padece de vício insanável de inconstitucionalidade formal. A Constituição do Estado estabelece que compete exclusivamente ao governador do Estado a iniciativa de leis que tratem da remuneração dos servidores públicos estaduais. Desta forma, em que pese o tema relevante da matéria, ao avançar sobre matéria de competência privativa do governador, o projeto de lei 0372 incorre em vício formal de inconstitucionalidade. A usurpação da iniciativa legislativa do Poder Executivo fere o princípio da separação dos poderes, impedindo a validade jurídica da norma proposta e reforçando a necessidade de sua rejeição por essa comissão. Mais uma vez, então, colocando aos senhores deputados, nós não somos contra ao apresentado pelo nobre deputado Gessé Lopes. A matéria é justa, a causa é nobre, mas nós entendemos que essa matéria é de competência privativa do governador. Então, ante o exposto, com base no regimento, voto no âmbito dessa comissão pela inadmissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 0372. Projeto Por vício formal de inconstitucionalidade. Projeto de lei 0372/2023, de autoria do deputado estadual Gessé Lopes. Parecer do relator, o deputado Pepe Colasso, é pela inadmissibilidade do mesmo. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordem permaneçam como estão. Está aprovado o relatório e rejeitado o projeto de lei. Próximo projeto de lei 0396, de 2024, de autoria do deputado Camilo Martins, que altera o anexo único da lei 18.531, de 2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para acrescentar a Semana Estadual de Identificação do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, TDAH. Destaco inicialmente que a competência para legislar sobre a proteção e integração social das pessoas com deficiência é concorrente entre os entes federativos, conforme disposto no termo do artigo 24, inciso 14 da Constituição Federal. Portanto, não há, na espécie, a hipótese de vício de inconstitucionalidade formal ou material. Ademais, cabe destacar que o teor da matéria em apreço vai ao encontro das diretrizes previstas na Lei Estadual 17.292, de 19 de outubro de 2017. Parabenizando já o autor pelo projeto de lei em questão, nós votamos pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei. É o teu aqui. Projeto de lei 396/2024, de autoria do deputado Camilo Martins, que altera o anexo 1 da lei 18.531 de 2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos para acrescentar a Semana Estadual de Identificação do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, TDAH. Projeto sob a relatoria do deputado Pepe Colasso é pela aprovação da matéria, qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. E o último projeto a ser apreciado, que cabe à minha relatoria, é o projeto de lei 0337, de 2024, de autoria do deputado Sérgio Guimarães, que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Balneário de Ilha Redonda, de Palmitos, e altera o anexo único da lei 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Diante de toda a competência atribuída ao colegiado, promovi a análise da documentação instrutória e verifiquei que todos foram cumpridos, todos os requisitos legais relativos à espécie estão previstos nesse projeto. Então, nós votamos pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei 0337. Projeto de lei 337/2024, de autoria do deputado Sérgio Guimarães, que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Balneário da Ilha Redonda de Palmitos. Sob a relatoria do deputado Pepe Colasso, apresentou o voto pela aprovação da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está aprovado. Agradecer o deputado Pepe Colasso e passa a palavra ao deputado Tiago Zilli para relatar os seus projetos. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentar a todos os colegas, deputada Ana, deputado Márcio Machado, nosso presidente, deputado Pepe, deputado Napoleão, deputado
todos que estão presentes na casa, vocês, e o pessoal de Lages também que está aí. No dia 12 e no dia 13 de novembro estaremos com a sessão itinerante da Assembleia lá em Lages. Convidamos a todos para estar presentes lá. Senhor presidente, eu tenho o projeto de lei 0393/2024, de autoria do deputado Lunelli, que altera a lei número 6.762, de 20 de maio de 1986, que dispõe sobre o diagnóstico precoce da fenilcetonúria, FCN, e do hipotireoidismo congênito, HC, para incluir a partir da coleta de sangue em recém-nascidos por ocasião do teste do pezinho, as informações para fins de integrar o cadastro no Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Redome no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Até acredito, é um projeto meritório do deputado Lunelli, mas nós queríamos pedir diligência, senhor presidente, para a Casa Civil, a Secretaria, dirigido à Secretaria do Estado da Saúde e à Procuradoria-Geral do Estado, para que encaminhem aos presentes os autos da manifestação quanto à matéria. Pedido de diligência, senhor, no projeto de lei 393. Projeto de lei 393/2024, de autoria do deputado Lunelli, que altera a lei 6.762 de 86, que dispõe sobre o diagnóstico precoce de fenilcetonúria e do hipotireoidismo congênito, para incluir a partir da data da coleta de sangue recém-nascidos por ocasião do teste do pezinho, as informações para fins de integrar o cadastro e registro brasileiro de doadores voluntários de medula óssea. Sob a relatoria, o deputado Thiago Zilli apresentou o pedido de diligências, o qual o coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o pedido de diligência ao referido projeto. O próximo projeto é o PL 0412/2024, de autoria do deputado Silvio Zancanaro, que altera o anexo único da Lei 18.531 de 2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para instituir o Dia Estadual da Pessoa Amputada. Um breve relatório. Na justificação, o autor destaca que a iniciativa é de extrema relevância social, especialmente em um cenário onde os índices de amputações no Brasil têm aumentado de forma alarmante. Dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular apontam que, em 2020, quando a crise epidemiológica começou no Brasil, a média diária de amputações chegou a 75. Em 2022, o número de amputações e membros no Brasil atingiu 31.190, o que significa que a média diária aumentou para 85 amputações apenas na rede pública de saúde. A fim de combater essa realidade e promover a conscientização sobre a prevenção, superação das dificuldades decorrentes da amputação, a Associação Brasileira de Ortopedia Técnica realiza desde 2020 a campanha Abril Laranja, mês da conscientização, e o movimento busca disseminar informações sobre as formas de prevenção de amputação, como os pacientes podem ressignificar suas vidas após a perda de um membro, enfrentando os novos desafios com a qualidade de vida. Eles escolheram o dia 5 de abril e o voto, com respeito a todos os aspectos regimentais tocantes a esse órgão, não detectamos nenhum obstáculo à tramitação da matéria. Ante o exposto, voto no âmbito dessa comissão pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 0412 de 2024. Projeto de lei 412/2024, de autoria do deputado Silvio Zancanaro, que altera o anexo 1 da lei 18.531 de 2022, que consolida leis que instituem datas alusivas para instituir o Dia Estadual da Pessoa Amputada. Sob a relatoria do deputado Thiago Zilli, apresentou o voto pela aprovação da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. O próximo PL é o 0426/2024, de autoria do deputado Sorato, que declara de utilidade pública a Associação Orquestra Santa Terezinha, do Menino Jesus de Tubarão,
e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Direto ao voto, senhor presidente, com respeito a todos os aspectos regimentais tocantes a esse órgão, não detectamos nenhum obstáculo. Ante o exposto, voto, no âmbito dessa comissão, pela admissibilidade do prosseguimento de tramitação do projeto de lei 0426/2024, senhor presidente. Projeto de Lei 426/2024, de autoria do deputado Sorato, que declara de utilidade pública a Associação Orquestra Santa Terezinha do Menino Jesus de Tubarão. Sob a relatoria, Tiago Zilli apresentou o voto pela aprovação da matéria, o qual eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado junto à CCJ o referido projeto. E o último projeto é o ofício 0026/2024, de autoria da entidade social que da Associação das Senhoras de Rotarianos de Rio do Sul, Casa da Amizade, solicitando a alteração da lei que a declarou de utilidade pública para dar nova denominação à entidade, Associação Casa da Amizade de Rio do Sul. Por ser um ofício até de natureza rápida, é só para trocar o nome da entidade, né? O voto, né, no que toca ao exame dos aspectos a serem examinados, de Constituição e Justiça, não vislumbro qualquer óbice à tramitação da proposição. Ante o exposto, voto, no âmbito dessa comissão, pela aprovação e prosseguimento da tramitação processual, o ofício número 0026/2024. Ofício 026/2024, de autoria da entidade social, Associação das Senhoras Rotarianas de Rio do Sul, Casa da Amizade, solicitando a alteração da lei que ela declarou de utilidade pública para dar nova denominação à entidade. Sob a relatoria, o deputado Tiago Zilli apresentou o voto pela aprovação da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o ofício 026/2024, junto à CCJ. Muito obrigado, deputado Tiago Zilli. Agora passo a eu relatar os meus projetos. Primeiro é o PL 306/2023, de autoria do deputado Lucas Neve, que declara de utilidade pública a Associação de Produtores de Maçã e Pera de Santa Catarina, de São Joaquim, e altera o anexo 1 da Lei 18.278/2021, que consolida atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para constar nele tal entidade. O projeto é relativamente simples, baseado no princípio da celeridade. Vou direto ao voto. Compete a essa comissão simplesmente analisar a legalidade, constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa ao referido projeto. Esse apresentou todas as normas que ora se presente ao referido projeto, então voto pela admissibilidade e aprovação do referido projeto 306/2023, que eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o referido projeto. Passa ao projeto 299/2024, de autoria do deputado Lucas Neve, que declara de integrante do patrimônio cultural e material do Estado de Santa Catarina o queijo serrano e altera o anexo 1 da Lei 17.565 de 18, que consolida as leis que dispõe sobre o patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina. Projeto extremamente simples também, é na mesma toada do projeto anterior, e o voto é pela admissibilidade e aprovação da matéria, qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Também vai a votação o PL 312/2024, de autoria do deputado Nunelli, que institui o Programa de Prevenção às Enchentes e Alagamentos, Parque Linear Barriga Verde, no âmbito do Estado de Santa Catarina, e adota outras providências. Esse referido projeto, ele trata o programa Parque Linear
Barriga Verde, que tem como objetivo dotar espaços urbanos construídos para serem alagados, escoando o excesso de água das chuvas e da inundação dos rios em caso de eventos climáticos extremos, mitigando os efeitos danosos das enchentes e alagamentos, promovendo a proteção às pessoas diante das ocorrências de enchentes, alagamentos e inundações, criando grandes berçários da natureza, abrigando extensas áreas de lazer, criando ilhas de frescor, que garante a temperatura mais amena quando a cidade estiver sob os efeitos da onda de calor, ajudando a promoção e qualidade de vida da sociedade. Projeto extremamente importante em virtude dos eventos climáticos que sempre ocorrem no nosso estado de Santa Catarina. Com relação, esse é o relatório, com relação ao voto, ele preencheu todos os requisitos para que a gente pudesse analisar e apreciar o referido. E o voto deste relator é para admissibilidade junto à CCJ e aprovação do mesmo. Agora eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o 312. Com relação ao projeto 327/2024, de autoria do deputado Márcio Machado, e o projeto 334, de autoria ao deputado Ivan Nats, são projetos, um que institui o programa Bolsa Atleta de Santa Catarina e o outro que institui o programa Santa Catarina Games e Entretenimento Digital. Primeiro, parabenizo a propositura dos projetos pelo deputado Márcio Machado e deputado Ivan Nats, mas vou fazer pedido de diligências e peço licença aos nobres colegas para que possamos botar em bloco os pedidos de diligência. O do projeto 327, estamos pedindo diligência à Secretaria da Casa Civil e a Fundação Catarinense de Esportes para que se manifeste referido aos projetos. Já o projeto 334, que institui o programa Santa Catarina Games e Entretenimentos, faço pedido de diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil e à Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação acerca do assunto em tela, qual coloco em discussão os pedidos de diligência. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado os pedidos de diligência a ambos projetos. E, por fim, o projeto de autoria do Governo do Estado, que revoga a Lei 16.451, que é uma permuta que foi feita entre o Estado e o Ministério Público e tem algum erro formal. Eu vou pedir licença aos nobres colegas e vou retirar de pauta para que colocamos em pauta esse projeto numa comissão conjunta que está para acontecer nos próximos dias. Então, não havendo mais nada que relatar, agradeço aos nobres pares deputados junto à CCJ, agradeço a todos que nos acompanharam pela TV Alto e as mídias digitais da Assembleia Legislativa e também a todos os alunos que estão presentes hoje aqui junto à Assembleia Legislativa. Agradeço também a todos os nossos colaboradores e dou por encerrada a presente comissão, marcando outra para a próxima terça-feira em horário regimental. Está encerrado os trabalhos.